Muito boa tarde a todos. Eu sou Alfredo Mendroni Júnior, diretor técnico-científico da Fundação ProSangue e diretor financeiro da ABHH. Com muito prazer e muita alegria, eu inicio mais um webinar da ABHH voltado para a prática da hemoterapia no nosso país. Esses webinars começaram há 2 anos atrás. Eles tinham o objetivo de capilarizar a informação e educação continuada de hemoterapia em todos os bancos de sangue, públicos e privados de todo o Brasil. Foi uma forma que nós encontramos na BHH de chegar até a ponta e levar conhecimento, educação e discussão sobre as práticas hemoterápicas. Tem sido um sucesso esses webinars. Nós temos tido pelo menos 200, 220 conexões em cada um desses webinars e acreditamos que o número de pessoas participantes seja muito maior, porque muitas vezes uma conexão tem 4, 5, até 10 pessoas assistindo. Então, tem sido um sucesso muito grande e nós temos procurado variar os assuntos e levar a todo mundo os mais variados temas dentro do ciclo do sangue, dentro da prática hemoterápica. E hoje nós estamos iniciando mais um desses webinars. Eles são escolhidos exatamente às terças e quintas, porque foi uma pesquisa que nós fizemos com os nossos associados e essa foi a data escolhida por eles, às terças ou quintas-feiras. Hoje nós estamos iniciando um que tem um tema extremamente importante, que é a prática transfusional, discussões sobre questões difíceis, muitas vezes, que nós vivenciamos no dia a dia e precisamos discutir com os médicos prescritores, precisamos discutir entre nós mesmos as reais indicações e as necessidades dos nossos pacientes. Então, trouxemos esse tema para esse webinar e eu tenho certeza que ele vai ser de grande importância e de grande valia para todos nós. E para isso, nós convidamos para moderar esse webinar o Dr. Leandro Dalmaso, que é médico hemoterapeuta do grupo GSH. Leandro, muito obrigado por participar, por aceitar esse convite, por participar desse webinar conosco. Eu agora passo a palavra para você iniciar a moderação e a apresentação dos palestrantes. Obrigado, boa noite, bom evento para todos nós. Olá, Alfredo, muito obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Queria agradecer à BHH por estar me dando essa oportunidade de participar dessa discussão, né? Como você disse, tão importante, com um significado muito grande para quem trabalha um dia a dia da hemoterapia, né? Eu queria dizer que serão discutidos serão quatro apresentações na noite de hoje, tá? Em hemovigilância, indicação de transfusão de concentrados de hemácias, recomendação para uso de concentrado de hemácias O negativo e uma discussão de caso clínico no final, para a gente trazer um assunto importante aí sobre transfusão maciça e discutir um pouquinho aí sobre essa questão. Eu vou pedir para que todos os participantes cumpram o horário estabelecido para que a gente consiga, ao final, fazer 30 minutinhos aí de perguntas e respostas e que todos os participantes vão poder enviar perguntas através do chat, tá? Eu queria, mais uma vez, agradecer à BHH e chamar a doutora Lorena Costa, da Universidade de Pernambuco, para iniciar aí a nossa noite com a palestra sobre hemovigilância. Boa noite, doutora. Muito boa noite a todos. É extremamente gratificante estar aqui. Obrigada, BHH, pelo convite. Eu sou responsável técnica pela Agência Transfusional do Centro Amaury de Medeiros. E esse convite da BHH me deixa muito contente, não apenas pela exposição, mas pelo grande desafio que me trouxeram de falar de hemovigilância em 20 minutos. Eu tentarei cumprir o meu horário, preparei a aula para isso. Muito, muito obrigada a todos. Falar de hemovigilância precisa entender o conceito disso, né? Um conceito que não muda muito ao longo dos anos e no último marco de 2022, ele tem algumas poucas modificações. Não deixou de ser um conjunto de procedimentos de vigilância que abrange todos os ciclos, todas as etapas do ciclo do sangue, para obter dados e disponibilizar informações sobre eventos adversos que são ocorridos nas diversas etapas do ciclo do sangue, e isso tem um objetivo, não é apenas ter os dados, mas compreender quais são os eventos adversos que estão acontecendo, como que a gente pode prevenir o seu aparecimento
prevenir a sua recorrência e melhorar com isso a qualidade e segurança dos processos e dos doadores e receptores. Então, a abrangência da hemovigilância é total, desde a captação do doador até o ato transfusional, passando pela seleção, qualificação do doador, do processamento, transporte e distribuição de hemocomponentes e dos procedimentos pré-transfusionais. Isso quer dizer que a hemovigilância não é responsabilidade da agência transfusional, não é responsabilidade apenas do hemocentro. A hemovigilância é uma responsabilidade compartilhada com todo o serviço nos quais a gente precisa coletar doadores, captar doadores e transfundir. Isso é super importante porque isso passa a ser algo que não é da agência, somente é de um sistema que precisa garantir que o doador e o receptor estejam sãos, salvos e bem tratados em todo esse processo. A hemovigilância tem uma longa história, começa lá em 1970, mais ou menos, e em 91 aparece o primeiro relato de 400 serviços, já colocando 11 erros transfusionais com 6 mortes e 12 morbidades maiores por ABO incompatível. Em 94, o Reino Unido começa um grupo de discussão, um grupo de trabalho, pautado na pesquisa, com colaboração de laboratórios, escolas e corpo clínico, e isso dá bases a um dos melhores sistemas de hemovigilância do mundo todo. Em 96, lançado, né, criado o SHOT. Em 98, o Mark Landell já disse que talvez não só relatar os eventos adversos, as reações transfusionais, mas talvez os quase erros sejam tão importantes quanto ou mais para que eles sejam relatados. E isso vai tornando o sistema norte-americano não, inglês, né, do Reino Unido, mais seguro, com melhores iniciativas de transfusões, de modo que ele vai buscando entender a hemovigilância do ponto de vista global, nacional, e não a hemovigilância num único local, num único hospital, num único centro. E aí é criada a Agência de Segurança do Paciente, começam outras colaborações, programas comparativos de auditoria, até que lá no final dos anos de 2009, 10, eles já têm uma colaboração laboratorial nacional. E, paralelamente, isso é um movimento que acontece no mundo todo, e o Brasil não está distante disso, vão acontecendo as iniciativas em outros países. No Brasil, em 2000, a hemovigilância começa a se estruturar, e ali em 2006, o sistema que a gente utiliza hoje, que é o Notivisa, é um sistema de notificação de eventos adversos, ele já está criado de modo que ele vem progressivamente aumentando o número de notificações. Então, com essas bases, já se sabia que havia melhores doadores, eles passaram a ser ainda melhores, melhoria das práticas hospitalares e dos treinamentos possíveis, o risco de morte por transfusão já era bem baixo, de 1 para 300 mil componentes transfundidos, a morbidade um pouquinho maior, de 1 para 21 mil, o risco de infecções muito, muito baixos, então a gente sabe que hoje as infecções por transfusão, elas são muito raras, e as reações transfusionais agudas mudaram um pouco de perfil, sendo as TACO mais proporcionalmente maiores do que as reações, por exemplo, por ABO incompatíveis, e as situações de erro mesmo, o principal risco ainda continuava sendo os erros humanos. Então, para ter uma ideia de que a gente está, de fato, numa cadeia de corresponsabilidade, nós temos aqui a perspectiva de uma engrenagem com cores diferentes, representando setores diferentes, locais diferentes, e com pessoas que fazem parte dessa engrenagem. Pensando nas etapas que a hemovigilância percorre, nós temos o hemocentro, as etapas de identificação de doador e do acesso do doador e o processamento das amostras,
o leito ou o ambulatório, ou onde o paciente vai utilizar o hemocomponente, que passa não só pelo acesso, acessar ao receptor e o acesso mesmo dele, como a decisão de transfundir, se está correto ou se não está correto, se está bem indicado ou não está bem indicado, a própria prescrição, que é em documentação própria, que deve ser correta para o paciente correto, o hemocomponente correto e a via de administração correta com a indicação adequada. Os leitos, chegando no leito mesmo na flebotomia, lembrando das amostras pré-transfusionais, né? Essa amostra ela vai ser transferida para o laboratório, depois ela vai ser recepcionada no laboratório, testada, vamos ter que separar a hemocomponente, identificar, até que isso vai chegar efetivamente ao leito do paciente, que precisa ser bem identificado, o paciente correto, checada a prescrição, se realmente há prescrição de hemotransfusão para aquele paciente, se a prescrição está correta, se o hemocomponente que eu estou levando está correto, e esse paciente precisa não só ter autorizado essa transfusão, como estar ciente de que vai ser transfundido, e ele precisa ser monitorado por no mínimo 10 minutos iniciais e, idealmente, durante todo o procedimento transfusional até seu término, que deve acontecer dentro do período necessário e de validade dos hemocomponentes. Então, essa cadeia é uma cadeia que se alimenta e se retroalimenta, e todos esses passos são pontos críticos para erros no procedimento, tanto de doação quanto de transfusão. E todos esses passos a gente precisa ter atenção, vigiar e registrar, investigar e comunicar quando houver qualquer erro que tenha chegado ao próprio paciente ou não. Por que tenha chegado ao próprio paciente ou não? Porque os eventos adversos são aqueles que são notificáveis. E eles podem acontecer antes da transfusão, ou seja, aconteceu algum erro antes que houvesse a transfusão e ele não chegou até o paciente. É isso que a gente chama de quase erros. Quando ele acontece depois da doação ou da transfusão, ainda assim pode não acontecer nenhum evento adverso com o paciente. Então, pode haver um incidente, sim, que pode comprometer a segurança, sim, mas ele não chega a gerar uma reação adversa ao paciente ou, efetivamente, isso pode gerar uma reação adversa ao paciente. Então, para fins de hemovigilância, é importante entender quem são esses eventos adversos e sempre registrar, investigar e comunicar. Os eventos adversos graves são entendidos como aqueles que são de caráter repetitivo, quase erros de caráter repetitivo, ou inusitados, ou para os quais você já tem estabelecido alguma ação corretiva ou preventiva e eles continuam acontecendo. Os incidentes graves são aqueles que levaram a eventos adversos, que não levaram a qualquer reação adversa, mas são repetitivos, inusitados ou para os quais já se estabeleceram medidas preventivas ou corretivas e eles continuam acontecendo. E os quase erros e incidentes sentinelas são aqueles que, por definição, eles têm o potencial de causar um dano grave evitável. Esses também são eventos notificáveis. Como é que notifica isso? E quem notifica isso? O local de ocorrência do evento é o local que precisa investigar a causa do evento, tomar medidas preventivas e corretivas, registrar. Se o evento é um evento que não foi grave, esse registro precisa ser mantido e estar disponível para as visas. Se esse evento foi grave e aconteceu no hemocentro, no serviço produtor do hemocomponente, o hemocentro ele tem que comunicar o evento onde a transfusão foi realizada. E isso deve ser notificado no Notivisa com até 15 dias úteis do mês subsequente dessa identificação do evento. Quando isso acontece no serviço receptor, no local onde há a transfusão, isso precisa ser rapidamente comunicado em até 72 horas ao centro produtor. E aí também respeita-se a notificação no Notivisa até o 15º dia útil à incidência do evento.
Em relação aos números, os dados brasileiros, eles têm melhorado de dezembro de 2016, quando foi criado o Notivisa. Hoje nós temos uma notificação de eventos adversos de 179.193. Isso foi atualizado no dia 7 de agosto deste ano, segundo o site da Anvisa. Poucos eventos adversos com óbito, mas eles existem. Felizmente, a maior parte dos eventos não são graves, mas existe uma heterogeneidade ainda na frequência relativa de notificações. Então, embora nós tenhamos melhorado progressivamente e de modo linear, como mostra o gráfico aqui à esquerda, desde 2016, existe uma frequência relativa de notificações que é bem diferente, onde o Sudeste notifica muito mais, mas notifica em torno de 50% dos seus eventos. O Nordeste notifica em torno de 16%. O Norte e o Centro-Oeste notificam bem pouco, quase 5% dos seus eventos. Então, apesar de nós termos melhorado bastante, nós precisamos ainda incentivar a notificação com a compreensão de que isso é para melhorar a segurança nos processos e a segurança das pessoas que doam sangue e das pessoas que recebem, que não é para punir pessoas que porventura tenham presenciado, tenham entendido que aconteceu algum equívoco. Outro ponto importante é que nós ainda notificamos muito mais reações transfusionais do que os quase erros, que talvez sejam muito maiores do que as reações transfusionais. Sim, isso é uma amostra viciada, são os dados de Pernambuco, que não são muito diferentes daqueles que a gente tem. São mais ou menos 4.000 notificações até essa data, e também os eventos são menos graves e com 24 óbitos desde 2016. O que chama bastante atenção é o gráfico do número de notificações de eventos adversos, que tem momentos de acréscimo, momentos de decréscimo, mas nesse momento, do ano de 2022 a 2023, parece que as notificações caíram bastante de modo vertiginoso. Eu não sei se há alguma consequência dos agitos que aconteceram na pandemia, mas é importante a gente entender o que foi que aconteceu. E para terminar, nós temos que hemovigilância é vigiar sim para prevenir, aumentando a segurança, é uma responsabilidade de todos e sempre investigar, registrar, comunicar e notificar são importantes. Isso aumenta o nosso aumento progressivo e linear no número de notificações, e isso é muito importante. Mesmo assim, o nosso Brasil é bastante heterogêneo e nós ainda necessitamos melhorar as nossas notificações, embora nós venhamos em curva de melhora. Meu agradecimento novamente a todos e vamos deixar correr esse webinar. Muito obrigada. Obrigado, Lorena, pela aula. Muito esclarecedora. Eu tenho certeza que a gente vai ter bastante coisa para conversar depois no final. A gente está um pouquinho adiantado aqui, mas agradeço aí pela aula e gostaria de chamar agora a doutora Araci Sakashita, do Hospital Albert Einstein, para dar prosseguimento ao nosso webinar com a aula Indicação de Transfusão de Concentrado de Hemácias. Boa noite, doutora Araci. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer o convite para a participação dessa webinar. É sempre bom rever alguns amigos, Cíntia, Alfredo, particularmente. Vocês conseguem enxergar minha tela? Sim, dá para ver, sim, doutor. Ok. Então, seguindo em frente. Se eu não me atrapalhar muito aqui. Não estou conseguindo passar, só um minuto. Preciso de ajuda. Hã?
Não apareceu. Ah, mais fácil. Bom, muito obrigada, desculpe aí, acho que já te perdi o adiantado da Lorena, mas enfim, transfusão de sangue é uma estratégia terapêutica que foi descrita lá no começo do século passado, e desde então ela vem sendo amplamente utilizada ainda hoje. Para alguns autores, é super utilizada. E a peculiaridade da transfusão sanguínea é que ela precisa primeiro do ato altruísta de um doador para que tenhamos o componente disponível. E por conta do tempo limitado de estocagem desses componentes, é necessário, então, uma logística importante aí do manejo para que eu tenha hemocomponentes disponíveis em quantidade adequada para atender a demanda transfusional, que nos últimos anos acabou aumentando, né? Como qualquer estratégia terapêutica, transfusão sanguínea tem, obviamente, o objetivo de manter ou restaurar o bem-estar clínico de quem recebe esse tratamento, seja através do restabelecimento das condições hemodinâmicas, seja através do restabelecimento da hemostasia ou, eventualmente, até redução de morbimortalidade. Mas, de novo, como qualquer estratégia terapêutica, eu tenho riscos associados ao tratamento. Dentre eles, a Lorena já citou algumas, as reações transfusionais, que podem ser reações desde leve até reações graves, como, por exemplo, a injúria pulmonar associada à transfusão, ou mesmo a sobrecarga volêmica associada à transfusão, passando por aloimunização eritrocitária e ou plaquetária, com consequente refratariedade a transfusões futuras. Sem mencionar também o risco de transmissão de agentes infecciosos, sejam bacterianos, sejam agentes virais ou patógenos ou parasitas transmissíveis pelo sangue, né? Mais recentemente, existem alguns trabalhos discutindo também se, eventualmente, a transfusão não teria um efeito pró-inflamatório ou mesmo um efeito imunomodulatório nos seus receptores, trazendo também ou lembrando isso como um risco potencial desta estratégia terapêutica. O que nós temos, então, com relação à transfusão de concentrado de hemácias, é a questão... Gente, eu não estou conseguindo passar de novo. Estou apanhando hoje. Deixa eu ver se vai aqui. Hã? Não foi. Tá? Canto de esquerda. Hã? Ah, agora eu enxerguei a setinha. Cadê a setinha? É essa? Ah, não, achei. Perfeito. Desculpem, gente. Bom, quando a gente fala de transfusão de qualquer hemocomponente, a gente tem para o paciente, para quem vai receber, a percepção de risco. E essa percepção de risco ainda é muito associada à transmissão de agentes infecciosos, particularmente vírus HIV, vírus da hepatite B e vírus HCV, que, como vocês podem olhar nesse gráfico publicado pelo Reino Unido em 2020, é um risco pequeno, da ordem de 1 para 1 milhão para 1 para 100 milhões de transfusões feitas, né? Se olharmos outras reações, por exemplo, reações transfusionais associadas, como febril não hemolítica, reações hipotensivas associadas à transfusão, esse risco é muito maior, da ordem de 1 para 1000, né? Assim como da ordem de 1 para 10 mil riscos de complicações pulmonares, como eu mencionei, o trale ou mesmo a sobrecarga volêmica associada à transfusão. Um aspecto que vale lembrar também, que a transfusão, a morte associada a erro transfusional diminuiu consideravelmente, particularmente em função dos programas de hemovigilância e da melhoria do processo de controle
dessas transfusões, né? E só para a gente ter uma ideia de risco associado a outros eventos a que nós estamos sujeitos na nossa vida, se vocês olharem esses sinalizados em azul, né, por exemplo, o risco de uma morte por uma injúria externa ou associada a tabagismo é muito maior quando comparado com o risco residual de transmissão de agentes infecciosos por transfusão, certo? Quando a gente fala, então, do componente mais frequentemente transfundido, que é o concentrado de hemácias, a Associação Americana de Banco de Sangue já estabelecia há alguns anos, em 2012, a questão de, 2014, desculpem, premissas básicas. A primeira premissa é não transfundir além do mínimo necessário para estabelecer a condição clínica do paciente. E a segunda coisa é não transfundir concentrado de hemácias em alguém que tem uma deficiência de ferro e está hemodinamicamente estável, né? O que se já em 2014 a ABB recomendava ou declarava nas suas diretrizes é que a transfusão de concentrado de hemácias geralmente é necessária quando eu tenho um nível de hemoglobina entre 6 e 7 gramas, e mais do que isso, ela não é benéfica se o nível de hemoglobina está acima de 10 gramas por decilitro. Isso vale muito porque durante muitos anos, na prática transfusional, que se utilizava uma regra que era conhecida como 10-30, ou seja, a transfusão de concentrado de hemácias era utilizada toda vez que a hemoglobina estava menor do que 10 ou o hematócrito menor do que 30, né? Então, a tendência, a recomendação, tanto das diretrizes da ABB quanto das diretrizes do Reino Unido atualmente, é uma estratégia restritiva na qual aceita-se ou recomenda-se a transfusão de concentrado de hemácias com níveis de hemoglobina inferior a 7 ou 8, né? E no Reino Unido ainda coloca como alvo manter a hemoglobina pós-transfusional em torno de entre 7 a 9 gramas por decilitro, né? Essas recomendações são baseadas em estudos com boa qualidade, então um grau de recomendação forte com evidência de alta qualidade. Entretanto, a ABB já pontuava que um grupo de pacientes ou algumas condições clínicas talvez não fossem elegíveis para essa estratégia restritiva. Basicamente, pacientes com síndrome coronariana aguda, pacientes portadores de plaquetopenia grave e pacientes com dependência crônica de transfusão. E o que levou, né, o trabalho, assim, acho que mais importante, que levou à mudança dessa recomendação, ou a tendência para essa recomendação para uma estratégia mais restritiva, todos nós conhecemos, mas não custa lembrar, foi o TRIC, publicado em 99 no New England por Reber e colaboradores, um trabalho multicêntrico, controlado, randomizado, que avaliou quase pouco mais de 800 pacientes críticos internados, portanto, em unidades de terapia intensiva, com hemoglobina basal menor do que 9, que foram submetidos a uma estratégia ou restritiva ou estratégia liberal, sendo que a estratégia liberal recomendava o uso ou utilizava a transfusão de concentrado de hemácias com nível de hemoglobina menor do que 10 e a estratégia restritiva somente com hemoglobina menor do que 7. E o que foi observado em relação ao desfecho primário, que era a mortalidade em 30 dias em pacientes de unidade de terapia intensiva, que não houve diferença estatisticamente significante na sobrevida em 30 dias entre esses dois grupos. Entretanto, analisando dois subgrupos, os indivíduos que tinham um comprometimento ou comorbidade menor ou menos do que 55 anos, a estratégia restritiva parece ter sido ou foi superior do ponto de vista estatístico com relação ao desfecho primário, que era sobrevida em até 30 dias.
o que levou, então, à conclusão dos autores de que a estratégia restritiva neste trabalho foi tão efetiva quanto e possivelmente superior à estratégia liberal em pacientes críticos e euvolêmicos. Mais do que isso, ela levou uma redução de 54% no total de concentrados de hemácias transfundidos e uma redução de 36% da população total de pacientes à exposição a qualquer transfusão, né? Foi observado também uma menor mortalidade intra-hospitalar no grupo com a estratégia restritiva e também uma tendência a menor índice de complicações cardíacas e disfunções orgânicas nesses pacientes. E, de novo, esse trabalho ressalta que essa estratégia restritiva talvez não se aplicasse aos pacientes cardiopatas, né? Então, desde esse trabalho, que eu acho que foi um marco na prática transfusional, principalmente com relação a concentrado de hemácias, o que temos de recente nesse grupo, ou em grupos de pacientes nos quais ainda há dúvida sobre a estratégia, se a estratégia restritiva é a melhor a conduta nesse grupo de pacientes. O primeiro deles é o grupo de pacientes com a síndrome coronariana aguda. E aí, as diretrizes britânicas dizem que recomendam manter hemoglobina entre 8 e 9, mas com um grau de recomendação, um grau de evidência de qualidade ruim, né? E as diretrizes americanas não se posicionam porque exatamente argumentando de que os estudos disponíveis são de baixa qualidade e não permitem uma conclusão definitiva. O segundo grupo de pacientes seriam os pacientes com sepse grave, se eles seriam elegíveis a uma estratégia mais liberal. Esse trabalho foi publicado no New England em 2014, avaliou quase 1.000 pacientes em choque séptico, comparando, então, estratégia, de novo, restritiva versus liberal, e observem que não houve diferença estatisticamente significante em mortalidade em 90 dias, assim como a ocorrência de eventos adversos graves entre os dois grupos. Por fim, terceiro grupo, pacientes críticos com lesão neurológica, né? Os guidelines britânicos recomendam um alvo entre 7 e 9 para paciente crítico com uma injúria cerebral traumática e um alvo um pouquinho maior, então, que se encaixaria numa estratégia liberal, em indivíduos com injúria cerebral traumática com evidência de isquemia e ou indivíduos com acidente vascular isquêmico. Se a gente fosse resumir um pouco as recomendações ou a conduta preconizada pelas diretrizes no Reino Unido, então, um indivíduo estável hemodinamicamente com hemoglobina acima de 9 não seria elegível à transfusão, né? Se a hemoglobina é menor do que 9 e esse indivíduo tem um quadro séptico, algum comprometimento neurológico ou uma síndrome coronariana aguda, então talvez uma estratégia um pouquinho mais liberal seja recomendada de acordo com a avaliação de cada caso individualmente. E se esse indivíduo não se encaixa em nenhuma dessas condições, então a estratégia restritiva é a recomendada, com a ressalva de que pacientes idosos com comorbidades, principalmente cardiopulmonares, importantes ou significantes, ou pacientes com evidência de hipóxia tecidual, talvez tenham que ser avaliados com um olhar um pouquinho mais liberal, né? Fora dessas condições citadas, a estratégia restritiva parece ser a melhor conduta no manejo transfusional desses pacientes. E, por fim, falar dos pacientes oncológicos que nós frequentemente nos deparamos, né? Essa revisão publicada pela Cochrane em 2017 avaliou 6 estudos com o uso de estratégia restritiva versus liberal em pacientes oncológicos ou oncohematológicos. E, na verdade, não se observou uma diferença na mortalidade em 100 dias entre esses dois grupos, embora a ressalva tenha sido feita de que a evidência dos estudos, ou os estudos eram de qualidade ruim.
E, por fim, o grupo que é submetido a transplante de células hematopoéticas. Esse estudo avaliou 300 pacientes, de novo, era um estudo de não inferioridade, com a transfusão de 2 concentrados de hemácia com uma estratégia restritiva, ou seja, hemoglobina menor do que 7, ou liberal, hemoglobina menor do que 9, avaliando como desfecho primário qualidade de vida através de um score feito pelo FAQ, e desfechos secundários, complicações ou associadas não só ao próprio transplante, mas também necessidade transfusional, sangramento, incidência de reações adversas, incluindo tempo de internação hospitalar ou mesmo admissão em UTI. E o que se observou nesse estudo é que não houve diferença com relação ao desfecho primário, nem com relação ao desfecho secundário. Em nenhum desses itens houve diferença estatisticamente significante nos 2 grupos de tratamento. Se a gente fosse finalizar ou colocar as mensagens finais de tudo isso que nós temos atualmente, a tendência a uma estratégia mais restritiva, ou seja, níveis de hemoglobina menor do que 7 em pacientes estáveis do ponto de vista clínico e hemodinâmico. Um grupo de pacientes que inclui os indivíduos com síndrome coronária aguda, pacientes com injúria neurológica, críticos, pacientes oncológicos, talvez tenham que ser analisados não só com relação ao nível de hemoglobina, mas a presença de comorbidades ou o regime transfusional a que esses pacientes são submetidos para definição se eventualmente a estratégia restritiva é a melhor conduta ou se eventualmente uma estratégia ligeiramente mais liberal seja mais benéfica no manejo terapêutico desses pacientes. E eu acho que a tendência, que não é só em hemoterapia, mas na medicina como um todo, considerar variáveis individuais mais do que o nível de hemoglobina para definição da transfusão, do melhor momento e do quanto transfundir em cada paciente são fundamentais para que a conduta hemoterápica seja a melhor possível em cada caso. Eu queria só mencionar um agradecimento especial à doutora Ana Paula Yokoyama, que trabalha comigo aqui no Hospital Albert Einstein e que, na verdade, me auxiliou no preparo e na revisão desses trabalhos. Muito obrigada e fico à disposição para perguntas. Doutora Araci, muito obrigado pela apresentação, excelente discussão, né? Vamos deixar as perguntas para o final. Quero lembrar a todos os participantes que façam as suas perguntas no chat para que a gente possa trazer para a discussão ao final das apresentações. Gostaria agora de chamar a doutora Cíntia Arraes, da Fundação ProSangue, que vai continuar aí nosso webinar com essa aula, recomendação para uso de concentrado de hemácias O negativo. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos, boa noite aos palestrantes que já me introduziram no assunto que eu vou falar, que é a recomendação para uso de sangue concentrado de hemácia zero negativo. A gente costuma falar que durante muito tempo a gente focou na segurança do sangue e hoje a gente tem focado, óbvio, a gente mantém a segurança, mas tem focado muito no uso racional do sangue. E com sangue zero negativo, se não fosse dessa forma, a gente não ia ter como suprir. Estou tendo o mesmo problema da Araci. Seta. Eu estou tendo o mesmo problema da Araci de passar os slides. Próximo. Ok. Bom, esse slide, ele não é nosso, mas ele poderia ser. Porque aqui mostra que o total de concentrados de hemácias que são disponibilizados, muito por conta do uso racional e do PBM, está caindo. E, no entanto, de sangue zero negativo, ele tem uma constante demanda e muito aumentada. Para você ter uma ideia, a frequência de sangue zero negativo no Reino Unido, por exemplo, na população do Reino Unido, é de 7%.
O Brasil estima-se que 9% da população seja de sangue zero negativo. Aqui na ProSangue, a gente tem como dados históricos que 7% da população que doa conosco é de sangue zero negativo, e também como dados históricos, a gente mostra que, independente do número de doadores que vem zero negativo, a demanda ainda é alta. No Reino Unido, é em torno de 12,2% de demanda de zero negativo. Aqui na ProSangue, dados históricos das nossas agências, das quais a gente tem um controle melhor, a gente tem em torno de 11 a 14% de demanda. Isso é alto. Mas quando a gente extrapola para a nossa realidade total na ProSangue, só contextualizando, a Fundação ProSangue atende, além do Complexo HC, aproximadamente 100 hospitais da rede estadual da Grande São Paulo. Então, a gente fornece estoque para esses hospitais. Quando a gente fornece estoque para esses hospitais, em algum momento, a gente para de agir no controle do que vai ser liberado, porque o sangue está na subagência daquele hospital e o médico responsável técnico, juntamente com os prescritores daquele local, que vão decidir a transfusão. Então, se aqui a gente tem esse controle e mostra que de 7% dos nossos doadores, a nossa demanda é de 11% a 14%, fora isso chega a cerca de 20%. Então, assim, não tem como a gente ter um número de doadores, isso aqui dados dos últimos anos, zero negativo em torno de 6,5% e ter uma demanda de 20,3%. Isso é impossível. Essa conta não fecha e existe um grande desequilíbrio. E por que existe esse desequilíbrio? Principalmente porque o sangue negativo, historicamente, é o sangue utilizado em emergência. Então, principalmente os locais em que são menores e que estão mais distantes dos locais de nós, por exemplo, que somos o centro produtor, eles tentam manter um estoque de sangue zero, censurado, e zero negativo, porque eles vão ter ali na mão o melhor produto, né, considerado o melhor produto, e que todo mundo pode receber, não vai ter problema. Então, é muito melhor você fazer um subestoque de sangue zero, positivo e negativo, do que você pedir o sangue de acordo com a sua divisão populacional. Então, esse é o grande desequilíbrio, é a utilização em emergência e é o melhor manejo dos estoques locais distantes. Mas também a gente vê que essa demanda pode aumentar por conta de pacientes B negativos. É muito difícil a gente ter sangue B negativo em situações em que o paciente é B negativo, que a gente não tem, acaba que vai sangue O negativo. Muitas vezes também esse desequilíbrio acontece por uma necessidade de fenótipo compatível em pacientes RHD positivo. Então, você não tem aquele sangue, aquele fenótipo no paciente O positivo e vai sangue negativo. E o que é inadmissível e que pode acontecer, isso a gente tem que correr atrás e fazer que isso não aconteça, que é usar sangue positivo em pacientes positivos que está próximo do vencimento. Por conta de tudo isso, e junto com o que a ABB preconizava, a associação mostrou esse boletim a primeira vez em 2019, já temos atualização em 2022, e com o que diz a portaria de consolidação, nós sentimos a necessidade de fazer uma política institucional até primeiro para controlar os nossos estoques de sangue negativo, já que isso é uma coisa que é bem difícil, por conta da nossa realidade, que é de liberar sangue para muitos hospitais. Então, nós fizemos essa política institucional, baseada na ABB e baseada no que a portaria recomendava e também nos passava como obrigatoriedade em relação ao sangue negativo. E o que a gente viu que, a princípio, quem que deve receber sangue negativo? Essas são as duas situações em que obrigatoriamente deve receber. São as mulheres zero negativas, que têm potencial para engravidar, né? Isso para prevenir
o desenvolvimento de anticorpos direcionados para o antígeno RHD, que pode resultar em doença hemolítica do feto do recém-nascido, quando é uma gestação RH positiva, e também indivíduos RH negativos que já formaram anti-D. Então, essas são as duas situações em que, obrigatoriamente, censulado se deve receber. No nosso protocolo, a gente incluiu ainda a transfusão intrauterina para a obrigatoriedade do sangue negativo e sempre priorizando as mulheres com potencial para engravidar e, segundo a Organização Mundial de Saúde, são mulheres abaixo de 49 anos de idade, homens e mulheres RH negativo que já tenham formado um anti-D, e uso a emergência para mulheres com potencial para engravidar, quando o grupo sanguíneo é desconhecido. Altamente recomendado. Então, nesses casos, a gente vai fazer o maior esforço para liberar. Por quê? Porque são pacientes zero-negativo, de qualquer idade, mas que são candidatos a receber transfusões crônicas. Então, são aqueles pacientes com hemoglobinopatias, pacientes renais crônicos, pacientes com mielodisplasias, que são altamente respondedores, pacientes com mieloma múltiplo. Enfim, se a gente não prioriza esse tipo de paciente, o problema depois vira para nós. E, óbvio, se se trata de pacientes, mulheres em idade fértil, a gente não tem nem o que pensar. Então, altamente recomendados, se possível, sim, vamos atender esses pacientes com sangue zero negativo. Geralmente aceitáveis. Essa é a grande dúvida. A gente, às vezes, né, como está aí na figurinha, fica pensando, coça a testa. Por quê? Porque são situações em que, se a gente está com estoque bom, a gente vai atender. Mas o nosso estoque ele é muito volátil. Aqui na ProSangue, a gente está com estoque bom de manhã, à tarde está crítico. À noite pode ficar emergencial. Então, é uma coisa muito dinâmica. Então, tem que se pensar. Então, o que é geralmente aceitável? São aqueles homens RH negativo, não candidatos à transfusão maciça, mulheres e mulheres O negativo e sem potencial para engravidar. Também quando não candidatos à transfusão maciça. Quando é candidato à transfusão maciça, a gente nem tem o que pensar. Vai sangue positivo. Quando que a gente geralmente aceita? Crianças que são negativas, com menos de 1 ano de idade, em que unidades grupo específicas não estão disponíveis. E pacientes que não são negativos, mas que necessitam de unidades com fenótipos compatíveis, ou antígenos negativos, quando essas unidades também não estão disponíveis. Se o nosso estoque está bom, a gente vai atender. O que é provavelmente inaceitável? Não é não. É pacientes do sexo masculino sem anti-D que necessitem transfusão de grande volume. Pacientes negativos sem potencial para engravidar e que necessitem de transfusão de grandes volumes. Ou pacientes que não são negativos porque a unidade está para vencer. Então, isso é inaceitável. Na verdade, isso tudo é para mostrar que o papel do hemoterapeuta é fundamental quando se vai discutir a indicação de uma transfusão positiva para o paciente negativo. Tudo que eu mostrei aí está em guidelines, está nesse boletim que a ABB construiu, está na nossa política de utilização de sangue negativo disponível para todos os nossos clientes. Mas o grande problema é a discussão. É o que você, como hemoterapeuta, vai levar de conhecimento para o seu colega prescritor e, assim, trabalho de formiguinha, de tempos em tempos, mostrar que, se a gente faz isso, a gente está embasado na literatura. Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, e sugiro a leitura, essa revisão que saiu, a meta-análise, uma revisão sistemática, que saiu na Vox do ano passado, em que ele fala exatamente o que a gente entende e que a gente gostaria que todas as pessoas acreditassem, né? Porque o grande medo da aluminização parece que ficou aquela coisa, né? Eu nasci negativo e eu tenho que receber sangue negativo a vida inteira, quando na verdade não é. Nessa meta-análise, ele pegou
7 grupos de pessoas e pacientes diferentes. É muito interessante porque, primeiramente, ele pega voluntários saudáveis que receberam pequenas quantidades de volumes, isso são, né, trabalhos antigos. E aqui mostra que, quando se trata de voluntários saudáveis, o índice de aluminização RH variava de 30% até 90%. Então, uma população extremamente heterogênea. Quando a gente passar para doadores voluntários recebendo uma bolsa de sangue total, aí isso aumenta, fica em torno de 80%. Esse trabalho foi feito com voluntários, militares, e isso já está publicado há muito tempo, e mostrou exatamente isso. Quando recebi uma bolsa de sangue, em torno de 80%. Quando você pega trabalhos de transfusão, de sangue positivo em pacientes negativos, com pacientes mistos, aí quando eu falo em pacientes mistos, são com peculiaridades diferentes. São pacientes cirúrgicos, são pacientes com hemoglobinopatias, são pacientes mais jovens, mais idosos, do sexo feminino, do sexo masculino. Isso caiu. Isso ficou em 30%, que é o que fica na nossa cabeça, que a incidência de aluminização na população geral é em torno de 30%. Né? Porque isso vai muito da imunocompetência do doador. E aí, quando a gente pula para os pacientes oncológicos, isso cai para baixo de 20%, o que já nos dá uma folga. Se a gente tem esse conhecimento, é importante passar para o nosso colega. Quando a gente fala em trauma, e aí já vem mais uma população heterogênea, né? Isso pode variar de 12% até cerca de 70%. Alguns trabalhos mais, outros trabalhos menos. Paciente de transplante, isso é praticamente zero. E pacientes com HIV, pacientes com AIDS, também isso é praticamente desprezível. Então, com base nisso, a gente já tem um material bem interessante para poder ter uma segurança de mandar um sangue positivo para o paciente negativo. É interessante que nesse trabalho aqui dos pacientes mistos, eles falaram que o índice preditor positivo mais importante para a luminização, fora sexo e idade, foi a idade abaixo de 77 anos. Então, o que fala a favor que, se eu tenho um paciente que tem 80 anos, por exemplo, eu não vou precisar ficar, né, ansiosa de mandar um sangue negativo, porque o risco desse paciente mais idoso ao imunizar é bem baixo. Assim como, quando a gente está diante de uma situação que tem que mandar sangue negativo, positivo para um paciente negativo, a gente, se tiver disponibilidade, escolher bolsas fenotipadas com E grande negativo, porque são menos imunogênicas do que concentrados de hemácias RH positivos, que têm o E grande positivo. Com relação à formação do anti-D, que é uma grande preocupação, ela em geral acontece de 1 a 6 meses, mas isso pode variar, tem relatos até de 12 meses, abaixo de 1 mês, em geral, é resposta à anamnese. A exposição, o risco de aluminização anti-D com a exposição de 2 a 4 unidades é bem maior do que quando você faz a transfusão de muito mais unidades, por isso que quando se fala em transfusão maciça, a gente nem tem que se preocupar com essa questão do sangue negativo. E para finalizar, a mensagem que eu queria dar é que o nosso papel é um papel muito importante na conversa com o nosso colega, na educação continuada, e que, além de tudo, nós precisamos lembrar que o mundo hoje é inclusivo. Já foi falado em equidade, a BHH está bem alinhada em relação a isso, a segurança que a transfusão deve ter para todas as pessoas. Então, quando a gente fala em transfusão, medicina transfusão inclusiva, a gente não pode deixar, nesse momento, de lembrar da população transgênero, de homens trans, né, que tem muitas vezes o fenótipo
já bem alterado por conta das alterações hormonais, e que é uma população que pode engravidar. Então, a gente só refletir que também essas pessoas têm que ser olhadas, apesar do seu fenótipo, e merecem receber sangue negativo se tiverem aí dentro da população da fase de engravidar. Muito obrigada. Cíntia, muito obrigado, obrigado pela apresentação. A gente continua adiantado aqui no horário, todo mundo respeitando perfeitamente, até demais, né, os 20 minutos. Eu estou sem meu vídeo, só um minutinho. Pronto, agora acho que foi. Então, vamos dar sequência aqui ao webinar, agora com a doutora Cristiane Tavares, do Hospital das Clínicas de São Paulo, que vai apresentar para a gente um caso clínico. Cristiane, boa noite. Boa noite, obrigada. Eu posso compartilhar aqui? Vamos lá. Bom, eu sou neuroanestesista, né? E eu vou apresentar esse caso clínico e depois a doutora Roseni, que também é anestesista, vai ajudar a discutir se o protocolo de transfusão maciça se enquadraria. Por que isso, né? Porque a gente tem no HC, a gente tem um protocolo de transfusão maciça que a doutora Roseni vai apresentar, mas para o centro cirúrgico e para cirurgias eletivas, ele não está bem padronizado ainda, né? E eu vou mostrar para vocês a dificuldade, principalmente em neurocirurgia, que é uma coisa que tem umas particularidades, tá? Deixa eu só do início, desculpa. Então, só para me apresentar, eu sou neuroanestesista, corresponsável pelo CIT de anestesiologia do HC, sou presidente do Comitê de Anestesia para Geriatria, da SBA, do Núcleo de Neurociências da SAESP e do grupo lá dos Estados Unidos, que é de neuroanestesia. Inclusive, eu tenho um curso que eu sou coordenadora de especialização em neuroanestesia, né, que a gente está começando lá no HC, acreditado pela SNAC. E, bom, então, o caso clínico fui eu mesma que fiz essa anestesia, já fazem uns 2 anos agora, e foi uma criança de 10 anos, com 30 quilos, e que em janeiro de 2020, desculpa, um ano só, né? Janeiro de 2022, náuseas, vômitos e cefaleia, ele foi operado no Amapá, né? E estava usando ácido valproico, 5 ml de 12 em 12 horas desde janeiro. Mas em agosto começou com uma hemiparesia e foi trazido para o HC e iniciado o Decadron, tá? Então era um tumor que essa criança tinha, ou a situação, né? Então, assim, quando eu fui chamada justamente assim, eu nem costumo ficar mais no centro cirúrgico, mas me chamaram porque essa criança até entrou com processo de judicialização contra o hospital, porque precisava operar com urgência. E realmente, assim, apesar dela estar consciente, tinha uma hemiparesia, mas de resto estava super bem, né, pro que é esse tumor, era uma criança muito grave, né? E a expectativa de sangramento também era alta, né? Uma reoperação, ainda mais uma criança que já tinha tido sangramento desse tumor. Então, eu fui já preparada, né, pro que poderia acontecer. E assim, olha só, essa criança tinha uma craniotomia, né, prévia, e olha que a craniotomia já estava abrindo. Então, assim, de tanta hipertensão intracraniana que ela tinha, né, então já estava tendo uma extrusão aqui do osso. Então, os exames pré-operatórios são HB de 13,7, hematocrit de 40,9, 404 mil plaquetas, o sódio um pouquinho baixo, 134, né, o lactato também elevado e o coágulo normal. Lembrar que essa criança estava em uso de ácido valproico, a gente tem muitos casos de alteração da agregação plaquetária com ácido valproico, né? Porque a gente também acaba pegando muitos pacientes em uso, e não deu tempo de pedir um teste de agregação plaquetária, né? Mas tinham suspenso já fazia uma semana. Então, essa fichinha de anestesia, eu acho que vocês que são hematologistas não
é meio grego isso aqui, né? Mas só para a gente costuma na ficha de anestesia anotar, então, as drogas anestésicas, o quanto foi infundido de cristalóide, de colóide, né? Se for o caso, a diurese, a oximetria, o ETCO2, a temperatura, o BIS, no caso, que é um monitor é, de atividade elétrica cerebral, então ele é baseado no algoritmo para saber mais ou menos ter uma ideia do plano anestésico. Aqui são os valores de pressão que a gente coloca sistólica e diastólica, ou quando o paciente já está com PA invasiva, a gente coloca só um xizinho, daí essa daqui já é a PAM, tá? Aqui a frequência cardíaca, e aqui a gente vai anotando os eventos. Isso aqui foi o residente que fez, mas assim, né, a gente vai colocando as medicações administradas e tudo isso no tempo, né? Então a cirurgia começou às 7h45 e foi até às 17h45. Então, essa criança, ela foi estudada no final, foi tudo bem, mas ela teve um sangramento bem intenso, né? Olha os exames intraoperatórios dela. Então, ela começou, o pH sempre a gente manteve, né? Aqui começou a ficar um pouco acidótico, tal, mas a gente repôs BIC, né? O CO2 normal, tal, o base excess também a gente tentou manter normal, aqui foi o piorzinho. O sódio a gente fez um pouco de solução hipertônica, né? Ele estava com o sódio um pouco baixo, depois melhorou. A solução hipertônica, ela também ajuda a melhorar o edema cerebral, né? Porque é uma solução hiperosmolar. A glicemia subiu um pouco, mas depois não precisou de insulina. Peraí, opa, o que acontece? Tá. E o HB, então, era 13,7, baixou para 12, 9. Então, isso aqui eu só pus para ilustrar para vocês. Olha só, essa criança recebeu 5 concentrados de massa, 1 grama de fibrinogênio e uma plaqueta por aférese. No final foi isso, tá? E 2.500 de cristalose. O HB final, na entrada no UTI, foi de 16, e matou altitude de 49. Mas depois ele foi caindo, chegou para 10, né? Então, assim, o quanto que é. E não é que essa criança sangrou mais, é que foi redistribuindo, né? E então, o intraoperatório, ainda mais de neurocirurgia, ele tem uma característica que, assim, tem muita variação volêmica, né? Assim, e de hemodiluição, de hemoconcentração. Então, assim, a gente não tem muito como utilizar o trigger, né, do HB, do hematócrito, como o trigger transfusional, baseado somente no exame. É muito do que a gente vai vendo, quanto está sangrando e tudo mais, né? E o coágulo, ele realmente é difícil a gente conseguir no intraoperatório, porque na correria essa criança, né, realmente teve momentos em que sangrou bastante. Então, é difícil a gente colher o exame, esperar o resultado para daí, né, prescrever crio, fazer alguma outra coisa. Então, assim, foi feito meio empírico, né, o fibrinogênio, até pela experiência que eu tinha de problemas de déficit de agregação plaquetária com o valproato. Essa criança, ela evoluiu bem, tá? Isso aqui eu vou colocar. é, tá aqui a criança no pós, assim, foi super bem, melhorou do déficit, tá? Teve alta no quinto PO, saiu em uso de fenitoína e prednisona, foi visto que era um tumor germinativo, mas assim, depois discutindo com a doutora Roseni, que vai apresentar o protocolo de transfusão maciça, eu fiquei pensando se não seria o caso de ter utilizado já esse protocolo. Por quê? Né? Essa criança com 30 quilos, volemia de 250 ml, ela teve momentos em que ela perdeu mais com certeza, esse primeiro critério foi cumprido, tá? De 45 ml por minuto em 20 minutos. Isso eu tenho certeza de ter visto, né? No aspirador, a gente vê realmente que sangrou mais de 50 ml por minuto durante 20 minutos, com certeza. Eu precisei entrar com adrenalina, né, endovenosa. Teve uma perda maior de 50% da volemia em 3 horas, né? E não mais esse critério aqui de administração de volume superior ao 1,5, nem poderia ter feito. Por quê? Porque imagina você, o paciente com o crânio aberto, né? E eu sangrando,
e eu administrando cristalóide, né? Assim, se eu tivesse feito 3.000, 4.000, 5.000 ml de cristalóide para evitar de usar adrenalina, o cérebro teria demasiado mais e teria sangrado mais. Então, essa particularidade da neurocirurgia, que você está com o crânio aberto. Então, o que acontece? Você não tem uma força se opondo para isso, para o cérebro, para o extravasamento de cristalóide, para o parênquima cerebral, né? E para aumentar a PIC. Então, a gente tem que ter essa cautela. Então, eu queria agora que a doutora Rosine apresentasse o protocolo de transfusão maciça e depois queria discutir, e depois vocês também vão poder discutir, e eu queria ver dúvidas, mas eu acho que talvez fosse o caso em neurocirurgias ou cirurgias eletivas em que a gente tem uma expectativa de um sangramento maior, ficar bem atento para utilizar esse protocolo o mais precoce possível, né? Para evitar de ter que utilizar muito cristalóide. Vou interromper o compartilhamento aqui, tá? Deixa eu só. Peraí. Mais. Compartilhar. Já saí, né? Tá. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou, como a Cris falou, eu sou anestesista, sou intensivista, atualmente trabalho no HC, coordenando o pronto-socorro da anestesia no HC, no Hospital das Clínicas, e na UTI no Albert Einstein. Lá no HC eu também, assim como a Cris, eu sou corresponsável da residência médica de anestesiologia e faço parte do comitê transfusional de lá do HC. Então, a gente está sempre muito envolvido nas questões relacionadas à transfusão dos pacientes cirúrgicos. Não tenho conflito de interesses com relação ao tema, e só falando quando a gente contextualiza de transfusão maciça, fala de transfusão maciça, é sempre muito importante a gente lembrar que é uma terapia de exceção. Se a gente for pegar os dados de estatística da literatura mundial, que fala de transfusão maciça, sobretudo na população do trauma, que é a população que sabidamente sangra muito, a literatura fala que dos grandes centros de trauma level 1, que é aquele que recebe os traumas mais graves, a estatística mundial é em torno de 3 a 5% dos pacientes com indicação. Ou seja, é a minoria. E se a gente for extrapolar isso para a população civil, é muito diferente esse número? Não. Mas, obviamente, isso vai depender do tipo de população que você tem em cada serviço. Obviamente, hospitais que têm cirurgias de grande porte, com um potencial sangrante maior, de sangramento maior, você pode variar essa estatística um pouco mais. Mas, de uma forma geral, inclusive saiu um artigo no JAMA uns 3 anos atrás, exatamente revendo esses critérios que foram validados no trauma, se na população civil também poderia ser usada, e a resposta que a gente tem por enquanto é que sim, mas que, bem como na população do trauma, você não tem tanta indicação de transfusão maciça assim no dia a dia, ainda bem, né? Porque senão a gente teria um problema com relação à transfusão. Então, é o que se vê, e o artigo deixa isso muito claro, que se indica muito mais transfusão maciça do que o que realmente tem necessidade. Não é o caso da Cris, o caso do paciente da Cris, realmente, ela tinha todos os critérios. E quais são esses critérios? Por que é muito importante a gente fechar esses critérios? Porque, embora a transfusão maciça seja uma terapêutica que salva vidas, e realmente são para pacientes pré-orbitais, são para pacientes extremamente graves, a literatura também fala que quando você aplica o protocolo de transfusão maciça em pacientes que não têm indicação, você também aumenta a mortalidade relacionada a uma politransfusão desnecessária. E aí a pergunta que a gente sempre que nos angustia, que a gente sempre pergunta é: para quem que eu devo abrir transfusão maciça? E aí eu convido a vocês a pensarem em duas situações. Um é naquele doente, exatamente que nem a Cris descreveu, o paciente que eu consigo quantificar. E aí é fácil, porque eu tenho um dreno, eu tenho um aspirador, eu tenho pesagem de compressas, como é no caso da obstetrícia. E se a gente consegue quantificar uma perda volêmica em torno de 50% em 3 horas, ou 1,5 ml por quilo de sangue em pelo menos 20 minutos, aí sim a gente falou: poxa, esse doente está aí sanguinando dentro das duas variáveis, que é uma grande perda volêmica no curto espaço de tempo, então eu tenho que sim intervir e abrir o protocolo de transfusão maciça. Mas não é incomum, sobretudo no contexto do trauma, e às vezes nas UTIs, menos nas UTIs, mas mais nas salas de emergência, com aqueles doentes que vêm aqui sanguinando, mas eles vêm com lesões ainda tamponadas, por exemplo, o trauma de pelve, que ele está sangrando de forma vultosa para o reto peritônio, mas que a gente não consegue quantificar. E
segundo os conceitos de Damage Control Resuscitation, a gente precisa pegar esse doente, ou melhor, intervir nesse doente nos primeiros minutos, porque senão ele entra num ciclo de acidose, perfusão, associada a distúrbio de coagulação, e a gente não consegue repor esse doente a tempo, sobretudo quando o cirurgião começa a abordar que ele destampou nas lesões, e aí a quantidade de sangue realmente é muito importante, esse doente se compensa e vai a óbito em minutos. Tanto que, se a gente for ver a literatura mundial, os melhores centros de trauma do mundo, a mortalidade é em torno de 60%. A geral, né, considerando tudo, é em torno de 80% a 100%. Então, é um doente que realmente não dá para procrastinar sobre a indicação de transfusão maciça. Então, como é que a gente consegue abrir transfusão maciça num doente que eu não consigo codificar? É aí que a gente usa outros scores. No HC, por exemplo, a gente associou o ABC score, que é um score que a gente vê frequência, FAST positivo, que é ultrassom positivo com presença de líquido na cavidade abdominal, um ataque cardíaco persistente, hipotensão persistente, a despeito de uma reposição volêmica mínima, e se o trauma for penetrante? Se eu tiver 3 desses pontos, a literatura mundial fala que em torno de 75% desses doentes têm indicação de transfusão maciça. O outro critério que a gente associou lá para tentar ser menos liberal e filtrar e aumentar a especificidade, diminuir a sensibilidade e aumentar a especificidade, foi a associação com o choque index, que é uma razão entre a frequência cardíaca e a PA sistólica. A literatura fala que se esses doentes têm uma relação acima de 1,2 ou 1,4, pelo menos eles têm a chance de 20 vezes necessidade de transfusão maciça. Embora o choque index, assim como o ABC, sejam scores muito liberais e são usados, sobretudo, nas salas de emergência e no pré-hospitalar, existe uma série de dados hoje na literatura que tentaram minimizar o impacto dessa liberalidade. Então, a gente aplica esses scores depois que a gente fez o mínimo de reposição volêmica, que a gente fez analgesia para baixar o confounder ali da frequência cardíaca, e se ainda assim ele tem um EPC positivo, choque index positivo, aí a gente abre transfusão maciça nesses doentes, que provavelmente, se eles têm um mecanismo de trauma ou de lesão, né, no paciente cirúrgico, importante, que seja susceptível, compatível com a história, a gente abre transfusão maciça nesses doentes para tentar minimizar, principalmente o paciente evoluir para a tríade mortal da coagulopatia e sangramento. Existem outros scores na literatura, o teste score, vários outros scores, mas eles precisam de vários exames, o que à beira-leito, que do ponto de vista prático, você precisa tem pouco tempo para tomar uma decisão. E a gente sabe que, por melhores que sejam os laboratórios, eles acabam ali fazendo um delay com relação à entrega do resultado, e a gente não consegue tomar essa decisão tão rápida. Um outro critério que também pode ser usado é o próprio tabela do ATLS. E aí a última edição traz essa novidade que os pacientes, que não era assim no TLS na edição anterior, né, os pacientes com choque hemorrágico, grau 4, ou seja, uma estimativa de perda volêmica acima de 40%, hoje também já se indica a transfusão maciça, tentando minimizar, sobretudo, o impacto do excesso de cristalóides na reposição inicial, que sabidamente aumenta os desfechos negativos com relação à disfunção orgânica global, não só de coagulopatia, mas outras disfunções orgânicas relacionadas ao excesso de cristalóides. Então, essa é a tendência mundial em relação, quando a gente fala em transfusão maciça, doente crítico, independente dele ser trauma ou não, embora a maioria a boa parte dos modelos que a gente copia da população civil vem dos pacientes do modelo do trauma. E aí é sempre importante lembrar que tem duas formas de fazer transfusão maciça, né? A gente consome muita literatura americana, e a literatura americana validou baseada em relações fixas, sobretudo em estudos de retrospectivos, com todo o seu background aí de pacientes graves, vítimas de traumas de guerra. Então, eles fazem basicamente baseado em hemocomponentes, né? Hemácia, plasma e plaqueta. Faziam anteriormente, era a relação de hemácia, plasma e plaqueta, que a gente chama de 1 para 1 para 1. Então, se você está imaginando que esse doente sanguinou, você está imaginando que ele perdeu mais de 50% da volemia, a gente não vai dar uma hemácia, a gente vai começar pelo menos com 4 hemácias, fazíamos, né, 4 plasmas e uma fezes de plaqueta, ou o 1 da plaqueta, uma unidade a cada 10 quilos. Isso vem mudando ao longo dos anos, tem um estudo que foi, assim, um cornerstone ali em 2015, que ele comparou a estratégia de 1 para 1 para 1 para 1 para 2, e desde lá a gente vem usando a cada 4 hemácias, a cada 2 hemácias, a metade do plasma, porque o estudo mostrou que talvez a gente não precisasse dessa, vamos dizer assim, dessa fome hemostática toda, desse excesso de hemocomponentes, porque quando foram comparados os grupos não tinha tanta diferença. Então, quando a gente fala de transfusão maciça baseada em hemocomponentes, a gente está falando de uma terapêutica prioritariamente de cultura americana. Então, a gente faz baseado em componentes, então, naqueles lugares que não tem point of care. Hoje a gente faria num doente que chegou agora, sei lá, chegar agora no HC, ele
receberia 4 hemácias, 2 plasma e uma férise de plaqueta ou unidade a cada 10 quilos. Nos lugares que a gente tem estrutura de point of care e toda a estrutura laboratorial e com um hospital articulado, é muito comum, sobretudo nos hospitais da Europa, eles fazerem a transfusão maciça não baseada só em hemocomponentes, mas também baseada em hemoderivados e testes viscoelásticos. Então, assim que o doente chega, se ele realmente tem critérios de transfusão maciça, seja por quantificação ou por scores, começa-se a transfusão de componentes de concentrado de hemácia para melhorar o DO2, para melhorar, otimizar o choque, e toda a parte de coagulação é guiada por testes viscoelásticos, testes point of care. Então, é uma terapia mais guiada por metas, e a gente vê isso, sobretudo, na literatura muito mais europeia do que na literatura americana. Embora, se a gente for olhar hoje os estudos mais atuais, os próprios americanos, eles já têm colocado os point of care nas salas de emergência, e depois que eles passam ali daquele momento inicial de estabilidade mais grave, onde eles fazem 1 para 2, eles já usam point of care com tromboelastômetria e fazem todas as outras terapêuticas guiado por testes viscoelásticos. Isso é importante falar porque torna a terapêutica um pouco mais democrática. Isso não quer dizer que se eu estou num serviço menor e eu tenho um bom banco de sangue, um bom serviço de hemoterapia, eu não posso fazer um bom serviço. Pelo contrário, eu posso fazer um ótimo serviço, não dependente somente do point of care. Isso é muito importante da gente difundir quando a gente vai falar aí sobre transfusão maciça. Então, só para trazer algumas evidências, e aí já estou terminando a aula, para contemporizar tudo que eu falei, esse é um guideline de manejo de sangramento do trauma, foi atualizado agora em março desse ano, foi publicado, e ele ratifica isso que eu acabei de falar para vocês, né, que então, doentes com indicação de transfusão maciça, a gente pode fazer a relação de 1 para 2, com nível de evidência alto, e para quem tem estrutura, poderia fazer guiado por metas, por tromboelastômetria, ou melhor, por teste viscoelástico de uma forma geral, com nível de evidência alto, também um B. Então, quem que vai preferir fazer uma ou outra? A estrutura de cada hospital, os dois estão corretos, os dois estão bem indicados, dentro daquelas indicações anteriores que eu falei para vocês, então vai depender aí, obviamente, do grau de recursos de cada hospital. Mas, independente de qualquer coisa, é muito importante a gente lembrar que quando a gente sai do PTM, né, a gente saiu ali, fez a ressuscitação inicial, e que o doente, né, a gente fica brincando entre aspas no centro cirúrgico, ele parou de morrer porque o cirurgião conseguiu corrigir as grandes lesões, a gente entra num momento que não é mais transfusão maciça. E aí eu consigo, mesmo que eu não tenha point of care, mesmo que eu esteja fazendo do jeito americano, né, baseado em relações fixas de hemocomponentes, eu posso ter um algoritmo transfusional que me ajude, de posse agora de coleta de exames standard de coagulação, começar a fazer a aplicabilidade daquilo que eu realmente preciso. Então, por exemplo, nos pacientes cirúrgicos, sobretudo que sangram, o distúrbio adquirido mais comum descrito na literatura dos pacientes cirúrgicos é distúrbio do fibrinogênio. Eles caem em quantidade e em qualidade de forma muito rápida, já que é o fator de coagulação mais prevalente no sangue. Então, quando a gente não tem point of care, a gente tem que dosar o fibrinogênio sério desses doentes, e a meta é manter acima de 150 a 200. Então, se estiver abaixo de 130, já é um número crítico para a gente quer jogar isso aí para cima de 150 a 200 miligramas por decilitro. Então, nesse momento, a gente opta e dá ou concentrado de fibrinogênio para quem dispõe, para quem não dispõe, a gente dá crio precipitado, uma unidade a cada 10 quilos inicialmente. Ou a gente vai seguindo lá o algoritmo, pode ser que eu precise fazer coagulograma, eventualmente eu preciso dar plasma para o meu doente, eu, em algumas situações, ofertar plaqueta. Então, a gente vai dar plasma, sobretudo quando a gente tem as relações de TP, TTP, relação TTPA acima de 1,5, né, com nível de evidência alto, a gente vai dar plasma para esses doentes, ou quando eu tenho, se eu tenho point of care, vou fazer baseado na tromboelastômetria. E quando que eu vou dar plaqueta? A literatura recomenda hoje deixar acima de 50 mil na maioria das cirurgias. Obviamente, se o doente estiver sangrando, o objetivo é chegar até 100 mil. E nos pacientes neurológicos, independente de qualquer coisa, deixar em torno de 100 mil quando ele é um paciente cirúrgico, principalmente se ele estiver sangrando. Então, o grau de complacência com os pacientes neurocirúrgicos é menor do que nas outras populações. Aqui, só para lembrar mais uma vez, a dosagem fibrinogênica é muito importante a gente manter acima de 150, lembrando que esse cutoff, por exemplo, a cirurgia obstétrica já muda, né? 150 na grávida, abaixo de 200 já é considerado baixo. Então, a gestante, nosso objetivo é deixar a puérpera, melhor dizendo, é deixar ela bem mais alta, porque tem vários estudos mostrando associação de 200 miligramas associado com aumento de hemorragia pós-parto. Então, para concluir,
né, e a gente não continuar respeitando o tempo, muito importante, a gente ia sempre atrás de sinais de choque, né, precocemente. Então, antes da gente pensar em transfusão maciça, a gente sempre fala assim, transfusão maciça tem uma parte ali que é muito importante, que é a DO2, oferta de oxigênio. A coagulação é importante, sim, os outros fatores são importantes, sim, mas quem faz parar de morrer é o cirurgião operar rápido e, né, parar as lesões sangrantes e ofertar oxigênio para a célula. Então, eu tenho que entrar com hemácia precocemente para esse doente. E aí, obviamente, a gente ir atrás desses sinais de choque é muito importante. E ter metas claras de ressuscitação para o sistema. E a gente sempre fala: olha, o doente que vai fazer transfusão maciça, ele é um doente muito grave, ele é um doente pré-orbital. Para você estar indicando transfusão maciça é porque ele é muito grave. Então, ele tem múltiplas disfunções orgânicas agudamente. Então, a ressuscitação hemostática é só uma parte do todo. Então, você precisa usar estratégias de hipotensão permissiva para diminuir a perda volêmica e, consequentemente, melhorar inclusive o leito cirúrgico do doente, senão o doente sangra mais. Obviamente está contraindicado em paciente com trauma de crânio. Isso faz com que você diminua a necessidade de cristalose, consequentemente, de coagulopatia dilucional, acidose hiperclorêmica e todas as complicações que estão associadas com cristalose. A gente pensa em monitorizar a coagulação precocemente, porque, obviamente, depois que você troca a volemia do doente, isso não sai barato, né? A gente tem que ir atrás das variáveis da coagulação, quantificar perdas e tratá-las, e sempre focar no ADO2. A gente sempre fica brincando assim, ó, o anestesista intensivista é o médico da mitocôndria. A mitocôndria alimentada, o doente diminui a disfunção orgânica, porque ele vai melhorar toda a sua cadeia fosforilativa melhor. E, obviamente, se a gente tem ponte of care, isso é uma ferramenta adjuvante, ajuda bastante, mas não faz disso, não quer dizer que você não possa fazer uma excelente medicina. Então, muito importante a gente usar não só um ponte of care hoje de coagulação, mas os pontificares, como ultrassom, por exemplo, que nos ajuda muito no diagnóstico diferencial de choque, porque não é incomum, sobretudo no doente cirúrgico grave, mais do trauma do que das cirurgias eletivas, às vezes você tem um choque obstrutivo associado, e como o doente está sangrando, todo mundo entra na visão de túnel e só vê o choque hemorrágico. E aí que a gente sempre fala assim, volta para o A, volta para o B, né? Igual a gente aprendeu na CLS e na TLS. Se você tem um choque refratário, volta pro A e checa se não tem alguma coisa que você está deixando passar. E não é incomum o doente, às vezes, ter um pneumotórax hipertensivo, mesmo treinado, mas o dreno dobra, ele tem várias associações de complicações e você está só olhando o choque hemorrágico. Então, eu sempre falo isso nas minhas aulas de anestesista. Se tem um choque hemorrágico refratário, olha para trás e recheca tudo, porque pode ter um choque obstrutivo associado e você está olhando só o sangramento, porque é o que nos impressiona, nós seres humanos, nós somos visuais. Então era isso, pessoal, obrigada mais uma vez e fico aí à disposição para questionamentos no momento oportuno. Olha, muito bom. Gostaria de dizer que, bom, Roseni, eu sou seu fã sempre, né? As suas aulas de transfusão maciça sempre são maravilhosas. A gente queria mesmo era trazer esses assuntos mais difíceis do dia a dia da hemoterapia, sabe? A questão da indicação da transfusão de concentrado de hemácias que a Araci falou, às vezes é uma coisa difícil para a gente, porque o médico prescritor, claro, ele tem uma situação, o doente está com ele, mas muitas vezes ele exagera no que está pedindo e nós estamos aqui para discutir o caso e tentar fazer com que a transfusão seja melhor indicada. Se for concentrado de hemácias O negativos, nem se fala, porque vivemos o dilema de não ter esse concentrado, e aí a gente tem que ser mais racional possível. E na transfusão maciça, é esta dificuldade que a gente vê que você trouxe para nós. Quando começar, quando sair do protocolo, quer dizer, o que a gente tem que buscar isso? E associado a tudo isso, depois vem as consequências, e a gente precisa ter uma hemovigilância adequada para rastrear o que vai acontecer depois. Então, assim, eu estou super feliz com o que a gente apresentou aqui, agora a gente vai discutir, nós temos algumas perguntas que chegaram para nós, né, Leandro? E aí a gente vai repassando essas perguntas para vocês. Então, Leandro, você quer passar a primeira pergunta que veio para nós, por favor? É isso aí, Alfredo. A gente tem algumas perguntas aqui que o público está colocando no chat. A primeira que chegou aqui para a doutora Araci é uma pergunta bem interessante do ponto de vista de transfusão. Eu acredito transfusão na anemia ferropriva, né? Eu vou fazer a pergunta aqui. Em pacientes estáveis com sangramentos menstruais crônicos,
e com hemoglobina entre 6 e 7, na existência de ferro de alta concentração rapidamente disponível, pode ser adequado não transfundir e utilizar ferro de alta concentração e repouso? Com certeza. Porque eu acho que, assim, os indivíduos que têm sangramento crônico, independentemente do nível de hemoglobina, eles têm mecanismos de adaptação que permitem a sobrevivência sem grandes comprometimentos hemodinâmicos ou mesmo clínicos, né? Obviamente é alguém que vai estar um pouco mais devagar, depois que a hemoglobina subir, vai perceber a diferença. Mas eu acho que cada vez mais, eu costumo brincar e se vocês disserem que eu falei isso, eu nego, mas a transfusão segura, 100% segura, é aquela que a gente não faz, né? Porque qualquer transfusão, e sobretudo numa anemia ferropriva, se ela é crônica, eu acho que hoje a gente tem mecanismos e métodos para repor essa deficiência sem recorrer à transfusão de concentrado de hemácias. Embora pareça um contrassenso eu ser hemoterapeuta, eu não sou uma pessoa que defendo com unhas e dentes a transfusão, eu acho que a transfusão tem que ser feita, a boa transfusão, agora falando sério, a boa transfusão é aquela que você faz corretamente, no tempo correto e para o paciente certo, né? E não é todo mundo, eu acho que não é eu concordo um pouco com o que foi colocado, que alguns artigos colocam, que a gente ainda usa na maioria das vezes em excesso. O Alfredo vai concordar comigo, a gente tem, às vezes, alguns colegas com CRM próximos ou menores do que os nossos, que têm uma dificuldade muito grande em aceitar, por exemplo, que quem está com menos do que, está com 10 entre hemoglobina entre 9 e 10, e está bem clinicamente, não precisa receber transfusão imediatamente. Talvez eu possa corrigir de uma outra forma. Então, acho que é um aprendizado e é um trabalho de formiguinha. Amiguinho. Exato. Ora, se eu concordo plenamente com você, esse caso é um caso de uma paciente que está estável, entendo que ela está estável do ponto de vista da anemia, e está com 6 ou 7 de hemoglobina, ela merece receber ferro, claro, né? Quer dizer, a gente está na frente de um paciente ferropênico, não é uma emergência, a melhor conduta é realmente administrar ferro para tentar melhorar essa hemoglobina e não transfundir. E, claro, tentar tratar a causa do sangramento, né? Mas é isso mesmo. E você falou tudo. Às vezes a gente discute com o colega, e o colega quer, por exemplo, 2 unidades. Não, eu quero 2 unidades. Não, meu amigo, vamos dar uma, e aí a gente faz uma nova hemoglobina e vê se é necessidade de... Não, mas quem dá uma já dá 2. Quer dizer, são conceitos antigos que a gente está tendo muita dificuldade, mas pouco a pouco a gente está mudando isso dentro da rotina transfusional. Não é fácil, é um trabalho do dia a dia, mas eu acho que a gente está conseguindo. Dentro do complexo HC, a gente já mudou muito. Mas, claro, na periferia de São Paulo, a gente ainda tem esses entraves, e eu acredito que, trabalhando, a gente consegue mudar isso. Obrigado, Araci. É isso mesmo, Alfredo. Eu acho que, como alguém mesmo já falou aqui, né, trabalho de formiguinha, nosso trabalho de hemoterapeuta, eu acho que foi a doutora Cíntia, né, que falou, nosso trabalho de formiguinha aí no dia a dia para difundir as melhores condutas hemoterápicas. Eu acho que a doutora Lorena levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Não, a pergunta fui eu que fiz a Araci e fiz de uma maneira provocativa, porque a gente conseguiu protocolar o 6-7 na paciente ginecológica com sangramento uterino anormal lá no serviço, com medo da equipe da obstetrícia, mas com aval da equipe da obstetrícia, dizendo assim, olha, vamos lá, mas se der alguma coisa, você vem aqui, vamos ver o que a gente faz. Muita gente já recebe aquele paciente sempre, todos os dias, e elas nunca têm alteração nem de frequência cardíaca. Vamos seguir. E também porque foi uma coisa que a gente protocolou enquanto serviço, mas quando você olha para qualquer guideline baseado em hemoglobina, você não encontra isso. Você sempre encontra que abaixo de 7 é preferível que se transfunda, e não há uma discriminação exata de que doença é que você está falando, né? Então, na verdade, foi uma coisa assim, bem provocativa e também para eu ficar um pouco mais tranquila com essa atitude que nós tivemos mais arrojada e colocar para a plateia, se a plateia quiser fazer alguma pergunta e alguma dúvida também dos seus próprios serviços, né?
Claro. Agora, eu quero trazer uma situação, porque, bom, a doutora Cristiane, anestesista, colega nossa do HC, neuroanestesista, é uma honra ter você aqui, Cristiane, mas eu também quero discutir, porque nós trouxemos ela para discutir a questão da transfusão em neurocirurgia, e ela traz umas situações que, para nós, às vezes desconhecida. Uma coisa a gente está falando desse doente eletivo, que está deitado e que vai receber ou não a transfusão. Outra coisa é a situação ou do trauma ou do paciente que está aberto em cirurgia. E aí a gente, os nossos guidelines caem por terra em situações como a da neurocirurgia. A Cristiane me corrige se eu estou errado. Ela nos trouxe uma situação na qual a anemia pode agravar o edema cerebral no intraoperatório. E isso pode ser grave para o paciente, até para a sequela que ele venha a ter. Então, muitas vezes, ela recorre da transfusão antes mesmo do que os nossos protocolos indicariam, exatamente para evitar o edema cerebral que a anemia pode trazer. Não é isso, Cristiane? Inclusive, assim, eu sempre trabalhei numa equipe que, né, a gente estava muito acostumado a trabalhar junto, e os cirurgiões começavam a reclamar, falavam assim, olha, o cérebro está friável, acho que o paciente está precisando receber sangue. E daí, por exame, a ver realmente, eles percebem, é uma percepção subjetiva, mas que o cérebro fica friável, que um toquezinho que ele faz lá com o retrator sangra mais. Então, não só anemia, como às vezes excesso de cristalóide, alguma coisa que a gente faz na anestesia que deixa o cérebro. Então, assim, tem uma interação, uma linha muito tênue entre o estado clínico do paciente e o que o cirurgião está operando. E assim, tem casos catastróficos, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu, mas assim, o cirurgião tem que parar de operar, porque começa a sangrar, daí quanto mais sangra, mais ele manipula, mais vai sangrando, o cérebro vai demasiando, e às vezes o cirurgião tem que parar e fechar até sem o crânio, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar por exemplo, essa questão do protocolo de transfusão maciça, quando a gente observar que está sangrando muito rápido, principalmente em criança, né, que tem uma volemia menor, eu acho que tem que ter um limiar baixo para já dar logo, não só concentrador de massa, mas entrar com plaqueta ou ter um tromboelastograma. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que reivindicar no centro cirúrgico, né, o tromboelastograma para essa cirurgia. Sem E outra coisa que eu sempre, né, preste muita atenção, temperatura, evitar a acidose, né, o cálcio, repor o cálcio. O DDAVP é uma coisa que a gente não usa muito, porque usa só quando tem diabetes insípidos mesmo, mas talvez fosse o caso de fazer algum estudo, alguma coisa que puder. O meu medo é interferir muito com o sódio, ainda mais essa claro. dose alta, né? Mas assim, são uma série de coisas. Eu estou muito feliz com essa interação que a gente está tendo agora com o grupo da hemoterapia, do HC, justamente para poder discutir essas situações, porque até eu estava explicando para o doutor Alfredo, né, o posicionamento interfere muito, né, se o cirurgião deixa a cabeça muito, o paciente pronado, a cabeça mais baixa, sangra mais, né, e muitas vezes pode acontecer de não nem poder estubar o paciente no banco operatório, de tanto que fica demasiado, né, se comprime a jugular. Então, tem uma série de questões, assim, específicas de neuro, mas também de outras cirurgias grandes. Então, acho que, assim, essa interação com o centro cirúrgico, com a rotina do anestesista no centro cirúrgico, acho que é interessante, né? E são situações que a gente, na verdade, a gente tem que estar sempre próximos, porque são situações muito particulares e que muitas vezes um guideline cai por terra por uma situação clínica como você está colocando. Então, vocês têm que nos ouvir, mas nós também temos que ouvir vocês para a gente tentar fazer uma coisa individualizada no paciente que está no hidro. Como eu falei, uma coisa é o paciente eletivo que está deitado e que eu vou é só o hemograma que está ditando se vai transfundir ou não. E claro, a sintomatologia relacionada com a anemia. Mas outra é doente aberto, quer dizer, são situações muito particulares que a gente precisa avaliar cada caso. Então, eu acho que essa parceria hemoterapia e anestesia, ela é maravilhosa, porque a gente consegue tratar melhor cada paciente. E só mais um detalhe, assim, que a própria anestesia, quando né, anestesia o paciente, antes de entubar tudo, ele já tem uma vasodilatação periférica, então, assim, se perde um pouco
o parâmetro, né? O primeiro exame que você colhe, você não sabe se, né, se está hemodiluído, se o compartimento intravascular. Se, então, realmente eu acho que é importante a gente não, porque assim, o que que acontece na vida real? Como a gente fica muito sozinho lá no centro cirúrgico e não tem essa interação, muitos anestesistas fazem o que querem, né? Assim, então aí É verdade, é verdade, e é se a verdade. gente não discutir, não trouxer, não tiver, que nem eu tive coragem de trazer um caso meu, né? Assim, tem que ter uma certa exposição, né? Assim, eu fico com vergonha quando eu levo um paciente para UTI com 16 de HB, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, porque o paciente não sangrou depois, por que que depois o HB caiu? Então, não foi que eu transfundi demais, né? Eu penso assim, mas pode ser que eu também seja errada, eu estou aberta para críticas, mas eu sou dessas anestesistas que vai dar a cara, bater para o bem dos pacientes, né? Assim, mas eu acho que isso é um pouco raridade. Eu vejo que a maioria dos colegas às vezes fica meio assim, né? Não quer. Bom, eu vou sair desse tema, a gente volta para o tema de vocês. Eu quero passar uma pergunta agora para a doutora Cíntia, que é de uma da Socorro Leão, a pergunta veio. O que pode ser considerado demanda justificada de concentrado de hemácias RH-D negativo para RN politransfundido em UTI e em quais situações e até qual idade? É uma pergunta ampla demais, né? Mas, enfim, é, eu não sei se Olha, ficou claro, Cíntia. não ficou muito clara. Qual que é a indicação, até que idade? Na verdade, acho que é RN, né? Assim, qual a indicação precisa para o RHD negativo em RN, que está em UTI, quer dizer, o RN grave em UTI, e aí ela pergunta até qual idade que isso daí deve ser estabelecido. Veja, se é um paciente RH negativo e que está candidato a múltiplas transfusões, a gente vai sempre priorizar. Ele cai no grupo daqueles pacientes que são candidatos a múltiplas transfusões. Se é um paciente, dificilmente a gente não vai ter uma alíquota de sangue RH negativo para proporcionar para um paciente zero negativo. Talvez, eu não sei se ela está se referindo a dar sangue negativo para os pacientes até 4 meses de idade. Talvez eu não tenha entendido muito bem a pergunta, mas se Acho que for o sangue até 4 meses de idade, você pode dar sangue zero, positivo ou negativo, se o paciente é positivo, positivo, negativo, negativo, sem ter que fazer testes pré-transfusionais adicionais. Agora, manter o sangue negativo, ele vai para o paciente que é negativo. Até que idade? Jamais eu vou, para o paciente politransfundido, a gente não vai sensibilizar essa criança se é uma criança que tem possibilidade de receber outras transfusões. Em sendo do sexo feminino, jamais. Em sendo do sexo masculino, não existe uma regra. A regra é, se é candidato, é muito aceitável que a gente continue com sangue negativo para essa criança. Não tem uma regra de idade. Obrigado, Cíntia. E a doutora Flávia Bandeira fez um comentário em cima da sua aula, que você falou muito bem sobre a questão da população minoritária e ser encarada, porque certamente receberemos uma pessoa hoje com o gênero masculino, mas que, na verdade, é do sexo feminino e que possa engravidar. Então, ela diz isso mesmo, que as populações minoritárias é um assunto que precisa ser debatido na hemoterapia, não só no receptor, mas no doador. E a gente tem debatido muito isso, né? Então, Flávio, eu queria te dizer que, sim, a gente tem que se preocupar muito com a população minoritária, especialmente o transgênero hoje, e a gente tem discutido muito na Fundação ProSangue como abordar, como incluir, como receber, e, inclusive, as questões da triagem clínica, porque, veja, se hoje é uma pessoa do gênero masculino, pode ser que ele tenha tido alguma gravidez anteriormente, e eu preciso saber isso para ver se ele vai doar a plaqueta ou não, se eu vou preparar a plaqueta dele ou não. Enfim, essas situações são situações extremamente difíceis hoje para nós, são desafios, mas que a gente tem que encarar e a gente tem que tentar fazer da melhor forma possível, sempre, gente, sempre, incluindo todo o doador, qualquer doador.
a inclusão é extremamente importante para nós no Banco de Sangue. Mas é uma questão que nós temos discutido muito, e acho que vocês no Rio também, né, Flávia? Por isso você trouxe essa questão aqui para nós. Uma pergunta para a Lorena aqui, Alfredo. Pode. Só a questão das notificações, Lorena, como você encara um trabalho para reduzir subnotificações? Olha, a gente só conseguiu reduzir as subnotificações no serviço com uma equipe dedicada e com bastante educação continuada. Foi assim que eu consegui, porque eu tenho uma pessoa que trabalha analisando todas as transfusões diariamente. E a educação continuada vem trazer a informação para as equipes externas, para o reconhecimento das situações críticas, e aí as pessoas que estão fora da agência transfusional, elas começam a notificar, ou notificar-nos dentro da agência, ou notificar no sistema. O sistema é um pouco mais difícil que a equipe externa notifique, mas tendo a unidade, a agência transfusional como unidade notificadora, junto com a gerência de risco do hospital, e ter a possibilidade de analisar as transfusões passo a passo diariamente, foi o que conseguiu reduzir as notificações, reduzir as subnotificações. Mesmo assim, a gente tem a capacidade, melhor ainda, de notificar as reações transfusionais. Os quase erros, eles continuam muito pouco notificados, o que quer dizer que a gente ainda tem muito a melhorar, mesmo dentro das nossas equipes. Lorena, eu tenho lido que a incidência de contaminação bacteriana, de transfusão decorrente de contaminação bacteriana de hemocomponente, é 10 vezes maior quando se faz busca ativa do que quando a gente espera a notificação dos serviços. Ou seja, realmente há uma grande subnotificação, não só nessa, mas em todas as reações. É um desafio para a hemoterapia, né? Para que a gente possa trabalhar e melhorar o índice de reações adversas, a gente precisaria ser mais notificado, mas é uma dificuldade. Nem sempre a enfermagem está em número adequado, está observando adequadamente e notificando a gente, então muitas vezes escapa isso daí. É um grande problema. Nós temos 6 anos, doutor Alfredo, de equipe dedicada, e ainda não temos a meta, o indicador, de dizer assim, eu quero reduzir o número de notificações. A gente ainda mantém a meta de aumentar o número de notificações. No primeiro ano, nós aumentamos em 400%. No segundo ano, nós aumentamos em 200%. Então, isso é muito, isso quer dizer muito. Quer dizer que não notificávamos. Não é que estamos piores, é que não notificávamos. Isso não significa que seu hemocomponente é pior ano a ano. Não, ao contrário, ele deve ser melhor, porque a gente trabalha por isso. É que não notificava, não se fazia diagnóstico e não notificava. São as duas coisas que acontecem junto, né? Exato, e a gente pode até chegar a questionar, né, pessoal, assim, os serviços de hemoterapia que não tem notificação nenhuma, alguma coisa acontece ali, né? Não é a qualidade excelente como aparenta, né? Ou como quer dizer que tem. Lógico. O serviço de hemoterapia que fala, olha, eu não tenho contaminação bacteriana em nenhum paciente, desculpa, você não está tendo notificação e nem está procurando, porque todos temos, não tem jeito. Bom, a própria Lorena fez uma pergunta para a Roseni. Roseni, você tem acesso ao Rotem, a tag, no serviço público? Quer dizer, como que é o acesso aos testes point of care no serviço público? Você consegue isso? The Real Life, né? Lá no HC a gente tem 2 tromblastogramas só, um é do fígado e o outro ficou de doação do meu projeto de pesquisa. Quando eu fiz meu pós-doutorado, eu tinha um doado pela Alemanha, lá, pelo pessoal da empresa, e aí ficou, porque na época tinha os reagentes doados e o aparelho, né? E era uma novela ter os reagentes. Acabou o projeto, o aparelho ficou de doação para o hospital, e os reagentes, a gente pede, às vezes, via algumas verbas, né, da fundação, a gente consegue comprar reagentes. Mas tem todo mês? Não. A gente passa período sem ter, e de repente alguém consegue comprar e tem. Então, assim, na realidade do serviço público ainda não é um fato. Aí a gente fica muito
na dependência do orçamento. No privado, nos privados que eu trabalho tem, mas no público, mas a gente está trabalhando arduamente para conseguir colocar isso como uma rotina. Espero que a gente chegue lá. Mas, Rosane, você colocou muito bem, é um desafio, mas a gente consegue fazer, claro, o ideal é com, mas a gente consegue tratar bem o paciente mesmo sem. Com certeza. É isso mesmo. Com certeza. Se a gente tem algoritmos transfusionais baseados em exames de standard de coagulação, bem estruturados, e eu sempre falo assim, a conversa nunca pode ser pessoal, ela tem que ser profissional. Todo mundo conhecer o algoritmo, o protocolo, todo mundo seguir, você já reduz muito aquilo que a Cris falou, eu vou fazer da minha cabeça, né? Que é uma medicina errática, uma medicina baseada no eu acho. Se você consegue colocar todo mundo ali mais ou menos na mesma página, você já consegue melhorar muito a qualidade de entrega do serviço. Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma pergunta aqui de Juliano Ribeiro. Eu vou fazer, quem quiser responder. Existem recomendações de cuidados especiais para transfusões de bolsas de concentrado de hemácias preservadas com sagmanitol para pacientes pediátricos e para transfusão de troca manual e troca automatizada? Quer dizer, quem quiser responder aí, o uso do SAG-M em paciente pediátrico, qualquer um de vocês, Araci ou Cíntia? Posso responder o que a gente tem de conhecimento em literatura quando eu vou fazer transfusão de grande volume em paciente pediátrico, grande volume é considerado acima de 20 ml por quilo em pacientes, principalmente na idade pré-escolar, recomenda-se não utilizar hemocomponente coletado e preservado com sagmanitol ou com solução aditiva, ou se no caso você só tem hemocomponente coletado com solução aditiva, recomenda-se remover a solução aditiva. Isto particularmente, de novo, nas transfusões de grande volume. Existem trabalhos já mostrando comparação de transfusões de volume habitual em pacientes pediátricos, sejam RN ou crianças em idade pré-escolar, que quando você faz a transfusão habitual, não de grande volume, não há necessidade desse cuidado adicional de remover a solução aditiva. Aqui também na ProSangue, né? Nosso protocolo aqui na ProSangue também é só para transfusão de grande volume. Quando a gente migrou, né, Alfredo, para o sagmanitol, ficou aquela dúvida, principalmente nos bebezinhos, nos bebezinhos com alteração renal, com insuficiência renal. Mas o nosso protocolo hoje, ele é bem claro e apenas a gente faz a lavagem para retirada do SAG, na solução aditiva, se for para transfusão de troca. E aí, bom, vocês já responderam a segunda parte da pergunta dele, se na troca manual automatizada do volume hemático, sim, porque aí você vai fazer a transfusão de grandes volumes e você acaba usando isso também. A doutora Flávia Bandeira faz outra pergunta, que essa eu mesmo vou responder para ela. Estratégia PBM, como está a experiência de vocês no SUS? Bom, Flávia, a gente tem procurado fazer o máximo possível de PBM no SUS. A Cíntia já até discutiu aqui com você a questão do uso racional. Nós começamos fazendo um manual de transfusão, de indicação racional do uso de concentrado de hemácias, do uso de concentrado de plaquetas e de plasma, e agora estamos trabalhando o pré-operatório nas clínicas para tentar minimizar o uso da transfusão no intraoperatório. Então, claro, não é fácil. Ter ferro endovenoso para esses pacientes não é barato, no sistema público é difícil, mas a gente está lutando, e essas coisas todas são implantadas pouco a pouco, até porque é uma questão cultural também. O cirurgião também tem que entender que ele precisa pedir os exames com antecedência, para que a gente tenha tempo de avaliar esse nível de hemoglobina e poder tratar adequadamente esses pacientes com ferro para diminuir o risco de transfusão no intraoperatório. Então, sim, é uma realidade, todos já temos até um manual de PBM já escrito e vamos trabalhando pouco a pouco para tentar implantar. Leandro, você quer fazer mais alguma pergunta? Tem mais algumas perguntas que estão aqui que a gente podia passar. Você quer fazer? Tem algumas perguntas aqui, acho que a gente ainda tem um tempinho, né, Alfredo? Dá para a gente passar para o pessoal aqui. Eu acho que uma delas para a Cristiane sobre
Cell Saver, né? Recuperadora intraoperatória de sangue. Nesse caso do paciente em questão, qual é a sua experiência também em relação ao Cell Saver para pacientes neurológicos? Então, isso até a gente discutiu com o doutor Alfredo, né? Esse caso de tumor cerebral não daria, né? Porque teria células tumorais, tudo. Mas tem uma cirurgia que sangra muito em criança, que é de correção de crânioestenose. E são crianças, né? Você me contou dela. Isso, nossa, por estresse. Sangra muito. Sabe como que é, né? Quando fecha as fontanelas, né, tal. E é uma cirurgia extremamente sangrante. Às vezes a criança, para o cirurgião, ele nem abre, né? Assim, ele só não abre a dura mater, mas o fluxo sanguíneo lá é muito alto. E são bebezinhos de 2, 3, 4 meses. Então, esse caso seria interessante, talvez, o céu sempre, mas a gente nunca, né, os cirurgiões que eu trabalhava, a gente não chegou a pensar em utilizar, não. Mas eu acho que sim, né? E cirurgia de coluna, por exemplo, eu vejo artigos fora, tudo, principalmente de patient blood management, e cirurgia de coluna tem muita coisa disso. E eu acho que o medo que a gente fica realmente é de ter algum grau de contaminação ou bolha de ar que possa entrar, mas realmente não tem nenhum protocolo de fazer isso, né, com regularidade. Eu acho muito interessante essa questão do patient blood management e acho que seria uma grande importância assim a gente poder acompanhar o paciente desde o pré-operatório, fazer uma discussão, um planejamento até da anestesia de tipo quanto se espera de sangrar nessa cirurgia e daí pensar se é o caso de repente fazer né, se cumprir critérios para transfusão maciça, já entrar com plasma logo e plaqueta, para evitar, porque assim, esse caso que eu apresentei, teve um tempo, né, assim, eu demorei para colher o coágulo, né, teve o pré e foi colhido só na UTI. Eu fiquei na dúvida se, de repente, se eu tivesse colhido no intraoperatório, se não teria vindo alterado, né? Não tem como saber que a gente não colheu o exame, mas será que o paciente teria sangrado menos se eu tivesse dado plasma junto? Fiquei com essa dúvida, né, depois. Pode E, ser, pode ser. Pode ser né, difícil saber, né? Pode ser. É é. difícil, é difícil. Mas É seriam difícil. coisas que seria, assim, né, a gente tendo experiência, sabendo que tal tipo de tumor sangra tanto, a gente podia sentar, discutir e fazer um planejamento tanto do pré, do intra e do pós também, porque muitos pacientes eu vejo que vão com anemia para casa sem tratamento, né? Cristiane, vamos fazer o PBM nas neurocirurgias. Vamos fazer os. A gente vai começar depois, particularmente, e a gente vai fazer um protocolo para neurocirurgia. Vai ser ótimo, vou adorar. Ai, que bom. Tem uma pergunta aqui também da Flávia, que eu acho que sim, da Flávia. Hemorragia digestiva alta, sempre um desafio. Qual a orientação de vocês na reposição para não aumentar o risco de mais sangramento ao aumentar a hemoglobina do paciente? Quer dizer, aumentar a hemoglobina, aumentar a velemia e ele voltar a sangrar. Quer dizer, aquele paciente que estava quase parando de sangrar, a gente repõe e ele volta a sangrar. Alguém quer discutir? É difícil. É difícil, né? Complexo. É difícil. Hemorragia digestiva e cirróticos, a gente pega muito aqui, né? Como eu falei, a gente atende 100 hospitais da rede pública, daqui da Grande São Paulo, então, vez por outra, vem essa situação. E assim, é difícil a gente orientar que, não, você pode deixar seu paciente com 7 de hemoglobina, que ele vai ficar bem, faz endoscopia, tenta de outra forma, não fica dando plasma sem necessidade, que acho que é tema de outra aula, mas a grande questão é, se você aumenta muito a hemoglobina, você pode instabilizar o coágulo e piorar aí algum tipo de sangramento. Então, assim, a orientação também é não aumentar muito a hemoglobina e tentar estabilizar o paciente de outras formas, porque realmente a hemoglobina mais alta pode instabilizar e o problema ser maior. E só lembrando que a transfusão de plasma em excesso também não é uma boa prática.
Posso botar fogo no parquinho, gente? Claro, claro, por favor. Falando mais uma vez do Patient Blood Management, esse é um paciente muito interessante para a gente praticar o Patient Blood Management. Se a gente fizer ferro no serviço, é um paciente que a gente pode fazer ferro. Ele categoricamente é um paciente que tem deficiência de ferro agudamente. Pode ter cronicamente, mas agudamente ele tem sim. E checar outras coisas, né? Vamos ver como é que está o ácido fólico, ver como é que está a B12, ver se a gente pode fazer outras reposições. E progressivamente ele vai aumentando a hemoglobina enquanto ele melhora daquele evento agudo. Claro que guardadas todas as recomendações hemoterápicas que já foram feitas, né? De não fazer plasma no paciente que não está sangrando, de fazer o CH enquanto ele estabiliza clinicamente, e por aí vai. É isso aí. É isso mesmo, Lorena. Obrigado pela contribuição, viu? Bom, gente, o nosso horário é das 6 às 8. Hoje nós tivemos os palestrantes que cumpriram bem o horário, então a gente pode fazer uma discussão boa. E eu acho que é aí que a gente ganha muito, né, nessas discussões. Então, eu vou encerrar por conta do horário, mas eu quero dizer, as perguntas que não foram lidas aqui, por favor, encaminhe para os palestrantes através do e-mail deles. Eu tenho certeza que todos vão ter o maior prazer em responder. E eu queria dizer que foi, assim, super bom. Eu gostei demais. Eu quero agradecer muito, Lorena. Super obrigado pela sua participação. Araci, querida, sempre ter você perto sempre é ótimo. Um beijo. Cíntia, amiga de todo dia, obrigado pela palestra. Também adorei. E a Cristiane e a Roseni, como eu falei, a parceria com a anestesia é maravilhosa. A gente tem muito a fazer ainda, Cristiane. Vamos fazer um protocolo de PBM. Daqui a um ano a gente apresenta para o pessoal aqui os nossos resultados. E, Leandro, obrigado por moderar, obrigado por ter aceito. Acho que a gente atingiu os nossos objetivos. Tivemos mais quase 250 pessoas conectadas. Se 250 pessoas foram conectadas, a gente deve ter muito mais pessoas assistindo. Então, atingimos nosso objetivo. Obrigado a todos, boa noite. E obrigado para quem esteve assistindo a gente até agora. Lembrando que em setembro a gente tem um outro webinar. Boa noite a todos, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Prazer. Boa noite a todos, obrigado. Foi legal.